Bom dia. Bom dia, bom dia. Ai, meu Deus. Onde meu computador? Não sei se ele resiste. Mais uma vez. Bom dia. Todo mundo me vendo, me ouvindo? Bom dia, Jefferson, Laura, Igor. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como foi o fim de semana? Como foi a semana de feriado? Foi tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, então? Deixa eu ver um negócio aqui. Bom, estou vendo aqui a tarefa. 29 pessoas fizeram. Tem aí uma quantidade boa, né, de respostas. E eu quero saber de vocês. Qual o grau de dificuldade para essas atividades? Se é que vocês lembram das atividades, né? Vocês lembram que atividade é o quê? Médio? Mais fez? Lembra do grau de dificuldade? Deixa eu ver só até qual que eu passei. Peraí. Ó, o tema de vocês. Vou compartilhar aqui. Vocês estão dormindo ainda, gente? Ó, 12 votos, 6 votos, 11 votos. Por um voto, hein? A gente vai falar sobre privatização. Então, seguinte. Próxima aula, na segunda que vem, a gente vai fazer um debate sobre privatização das empresas do Estado. E aí eu quero que vocês pesquisem sobre isso, para vocês saberem defender um dos dois lados. A favor da privatização, contra a privatização, tá? Primeiro, vocês sabem o que é privatização? Ou não? Bom, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Vocês estão dormindo? Fala assim, eu tô dormindo ainda, professora. Fala aí, só para entender. Quem tá dormindo ainda, manda um eu. Ninguém dormindo, vocês só não querem conversar. É isso. Jefferson falou que tem uma vaga ideia sobre privatização. Tá, a ideia, então, é justamente vocês aprenderem sobre isso, né? Então, o seguinte. Para a próxima aula, a gente vai fazer um debate. Vocês querem debate na próxima aula? Sim ou não? Eu só vou fazer debate se vocês se manifestarem, gente.
A gente vai dividir a próxima aula, então, pedacinho de debate e pedacinho de gabarito das questões, tá bom? Tudo bem? Seguinte. Deixa eu achar a tarefa aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, semana que vem tem debate. Peraí, deixa eu coisar aqui. O que foi que vocês estão desanimados? Vocês já foram mais animados? Vocês estão com cansaço, preguiça? Ai, gente, minha alergia tá me deixando na bad. Gente, vamos lá. Então vamos lá, gente. Eu não gosto de ver vocês assim. Ai, eu prendi esse cabelo. Vocês costumam ser mais participativos. O que aconteceu, hein? Desabafa, gente. O que foi que vocês estão assim? Ninguém fala nada. O que aconteceu? Eu é porque, desculpa, mas eu acabei de acordar, só escovei os dentes e liguei a aula. Tá dormindo ainda. É isso, preguiça, feira. Normalmente nas minhas aulas vocês ficam mais, sabe, sonolentos. Mas vocês estão muito diferentes hoje. Vocês costumam pelo menos participar, com preguiça mesmo. Não gosto de ficar falando sozinha, gente. É ruim demais. Tô animada? Cadê que você não aparece? Aqui? Professora, tô participando desde o começo da aula. É verdade, Isa. Sorry. Porque a minha internet caiu. Você foi a única que respondeu que foi médio o nível do negócio aqui. Tá, amores, posso dar uma dica para vocês a respeito das 9 semanas? Falei no Instagram sobre isso. Faltam 9 semanas para o Enem, contando com as semanas do Natal e do Ano Novo, e não contando com a semana da prova, aquela que começa no domingo e termina no sábado, dia 17, tá? Quero falar uma coisa com vocês. Agora, na reta final, para além dessas questões relacionadas a colégio, prova, recuperação, eu acho que é muito importante que vocês concentrem os estudos nisso que a gente está fazendo, que é resolver exercícios, tá? E nas matérias que mais caem de língua portuguesa, tá? De língua portuguesa, de todas as matérias, na verdade. Então, queria que vocês concentrassem esses estudos, porque não dá para ver tudo realmente. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas ninguém aceita. E a melhor forma de se estudar nesse momento é testando quanto você acerta, em quanto tempo você demora para fazer a redação, qual é a competência que você mais acerta, qual a competência que você mais erra. Você precisa começar a medir o seu desempenho, tá? Para você ajustar algumas coisas, tá bom? Então, fazer simulado para saber quanto tempo vocês demoram para fazer 90 questões e uma redação, tá? Então, é exatamente testar para vocês conseguirem afinar algumas questões, tá? Então, por isso que a gente está focando muito na resolução de exercício, tá? E aí a gente vai focar mais ainda daqui para frente. Bom, deixa eu abrir o chat aqui. Tá. Seguinte,
Essa daqui é uma questão dos exercícios que eu passei para vocês. O que ela fala, né? Alta mecânica diesel, aqui Cruzeiro do Norte do Gordo. Serviço de tratores em geral. Montagem de motores e tendinas. Assistência técnica fazenda, reforma de coladeira e implementos. Os textos relativos ao mundo do trabalho geralmente são elaborados no padrão normativo da língua. No anúncio, apesar do enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ele atinge seus propósitos comunicativos, que os fazendeiros podem contar com a comodidade de serem atendidos em suas fazendas. B, a parede da casa é um suporte eficiente para divulgação da escrita de um anúncio. C, a letra de forma torna a mensagem mais clara, de modo a facilitar a compreensão. D, os mecânicos especializados em máquinas pesadas são raros na zona rural. E o contexto e a seleção lexical permitem que se alcance o sentido pretendido. O que vocês marcaram? Vocês lembram ou não? Acho que vocês não lembram, né? Mal estão acordados, vão lembrar o que vocês responderam nessa questão? Tá. Você marcaria, João? Você não marcou? Você não fez a tarefa? João! Essa é a tarefa. Bom, a resposta correta é a letra E, tá? O contexto e a seleção lexical permitem que se alcance o sentido pretendido. Lembra, uns anos atrás, quando o Enem começou a utilizar as questões, as redes sociais para divulgar algumas coisas? Vocês lembram disso? Não era muito comum ter divulgação do tema da redação no Instagram, nem abertura, horário de inscrição, nada disso, tá? Não era nada comum ter esse contato mais próximo com vocês, assim, com os participantes. E aí, quando eles começaram a fazer isso, gente, toda vez, mas você pode ir no Instagram do MEC hoje e você vai ver lá, ele divulgando alguma coisa, o povo, todo mundo no comentário tá assim, ó. Ai, será que é um spoiler da redação? Ai, será que é um spoiler da redação? Nossa, esse acho que é o tema da redação que eles estão dando spoiler. Todo post que o MEC posta tem isso. Porque as pessoas ficam esperando. Gente, deixa eu contar. O MEC não dá spoilers, tá bom? O MEC não dá spoilers, tá bom? Até porque o MEC não sabe qual é o tema da redação. Quem sabe é o INEP. É outro negócio. Mas ok. Aí, o que eu quero dizer para vocês? Tem 2 anos, eu acho, que eles publicaram algumas coisas sobre... Ai, como é que fala? Foi variedade linguística, não foi? Foi, exatamente, sobre variedade linguística. Aí o povo, vai cair preconceito linguístico, vai cair preconceito linguístico, lá. Gente, todo ano cai preconceito linguístico, variedade linguística. Essa é a matéria em linguagens que cai todo ano. Não tem uma prova nos últimos 21 anos, que é todo o tempo que o Enem foi elaborado, que não tenha isso. Então, não sofram, tá? Não sofram. Que vai cair nesse estilo, tá? Que vai cair nesse sentido aqui. Ou seja, a gente vai ter uma questão provavelmente falando sobre variação linguística. É claro que nesse caso aqui, ó, a gente tem uma informação passada numa linguagem que a gente tem uma certa dificuldade de entender, mas porque a gente fica procurando normas ali, regras normativas. E o que acontece? Nem sempre a gente tem essas regras normativas, nem sempre a gente vai ter o cumprimento da norma, tá? E nesse caso aqui, eles passaram uma informação, eles utilizaram o muro de uma casa, que é muito comum. Eu não sei se vocês já viram, mas é muito comum isso, principalmente nos bairros mais afastados, assim. As pessoas escrevem no próprio muro, que é uma comunicação extremamente inteligente.
né? Você não tem dinheiro para fazer um outdoor, pinta o muro de sua casa. Pronto, você vai conseguir. E aí, nesse caso aqui, a gente tem uma variedade não padrão, que é a variedade coloquial, que é a lógica da informalidade, né? Geralmente de pessoas que não estudaram. E tem uma certa adequação. Vocês podem perceber que aqui eles não perguntam qual é o certo. Olha o que está dizendo aqui no enunciado. Primeiro tem um contexto, né? Primeiro tem um contexto. Ó. Os textos relativos ao mundo do trabalho geralmente são elaborados no padrão normativo da língua. O que o enunciado está dizendo? Currículo deve ser feito num padrão, né? Seguindo a norma padrão. Os textos que você vai trabalhar dentro do seu, que vai usar dentro do seu trabalho, norma padrão. É isso que ele está falando. Então, quando a gente fala de trabalho, de ofício, a gente está falando geralmente de textos que vão ter características da norma, ou seja, vão seguir a norma padrão. Só que, nesse anúncio, ó, apesar do enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ele atinge seus propósitos comunicativos. Então, ele consegue passar a informação mesmo não utilizando a linguagem padrão. Por exemplo, gente, isso é muito importante, tá? Se você fosse contratar uma pessoa para fazer determinado trabalho, esse tipo de linguagem não seria adequado. E aí, possivelmente, se você usasse essa linguagem, você não ia conseguir conquistar trabalho. Por que essa daí é eficiente? Por que dessa forma é eficiente? Porque a gente imagina que está na zona rural, a gente imagina que para você conseguir fazer reforma, trabalhar com trator, você não tem necessariamente que saber falar e escrever a norma culta. Então, todos esses elementos, eles contribuem para a eficiência comunicativa, tá? Aí aqui, ó. Ai, gente, desculpa. Ó, apesar do anunciador ter uma variedade não padrão, ele atinge seus propósitos comunicativos por quê? Os fazendeiros podem contar com a comodidade de serem atendidos em suas fazendas? Isso não está claro no enunciado. Pode ser que o trabalho dessa pessoa seja realmente indo até a fazenda, mas não é essa informação que ele está passando. Muito provavelmente, se o trator estraga na fazenda, o dono não vai pegar o trator e levar até a oficina. Muito provavelmente, o mecânico que vai até o trator, tá? Então, assim, essa questão essa alternativa é uma alternativa que faz sentido, ela é coerente, mas ela não responde o que está sendo perguntado. A letra B. A parede de uma casa é um suporte eficiente para a divulgação escrita do anúncio? Sim. Aí eu quero mais uma vez falar com vocês. Ela é eficiente, mas depende da situação, depende do contexto. Nesse caso aqui, eu só sei se ela é eficiente se eu tenho a informação de que a pessoa que está oferecendo esse serviço tem um serviço contratado. Como é que eu vou garantir eficiência? Eu tendo o resultado disso. Só que essa estrutura não me dá o resultado. Então, ó, eu só sei que determinado remédio é eficiente porque alguém disse uma vez que tomou e curou. Ali eu falo, se bem que, então é uma questão, eficiente e eficaz são coisas diferentes, tá? Mas, enfim, nesse sentido. Então, eu só sei que o remédio é eficaz se alguém me diz que tomou e ele funcionou. Entende? Percebe? Nesse caso aqui, eu não tenho essa informação, se a pessoa realmente é contratada porque ela colocou no muro na parede, né? Então, eu não tenho essa informação, eu não posso afirmar que sim nem que não. A letra de forma torna a mensagem mais clara? Não, não torna a mensagem mais clara. Não é a letra que vai transformar a mensagem de forma mais clara. Os mecânicos especializados em máquinas pesadas são raros na zona rural? Muito provavelmente não, porque onde tem a demanda,
tem um serviço. Geralmente, quando a gente tem a demanda para algumas coisas, as pessoas costumam se especializar. Então, elas passam a construir especialidades, né? Então, provavelmente não. O contexto, ou seja, uma casa simples que provavelmente está na zona rural, e a seleção lexical. O que é seleção? A escolha. O que é lexical? Palavras. Então, o contexto da foto em si, a escolha das palavras, permite que se alcance o sentido pretendido. Qual que é o sentido pretendido? Passar a informação de que ali tem alguém que faz conserto de máquinas pesadas. Passa essa informação, é tranquilo, é exatamente isso que faz o seu texto ser eficiente, tá? Deixa eu tirar só uma dúvida aqui. Tá, vamos lá. Eu vou continuar e vou procurar um negócio aqui que eu quero ver se eu acho. Bom, essa questão aqui é uma questão, vocês conseguiram ver, né? Ela tá um pouquinho menor, mas dá para entender, né? Vamos lá. A gente tem um índio, né? Uma pintura. E aí diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, de bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência que têm em mostrar o rosto. Ou seja, eles não se importam de ficarem nus, porque essa é uma questão muito relacionada à cultura deles, né? Só achar o negócio aqui. Ah, tá. É porque eu achei que em 2013 tinha caído um tema, mas não. Em 2013 foi os efeitos da lei seca no Brasil, tá? Beleza. Então vamos lá. Bom, ao se estabelecer uma relação... Ai, peraí, gente. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Ecout, não sei pronunciar, me desculpe, e o texto de Caminha, conclui-se que, letra A, os dois se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia? Não pode ser. Não está falando necessariamente de melancolia e de tristeza. A única coisa que fala aqui é da feição, mas não fala que eles são necessariamente tristes. B. O artista na pintura foi fiel ao seu objetivo, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. O texto não é fantasioso. Inclusive, esse é um texto muito real. Não é fantasioso, então não pode ser isso. Uai, tá faltando alternativas? Eu cortei? Peraí. Ah, eu cortei. Só coloquei até a letra C, sorry, gente. Mas tá entre elas, tá? Ó, a pintura e o texto têm característica comum, que é representar habitantes das terras que sofreram um processo colonizador? Sim. Então, a pintura, ela fala sobre uma terra colonizada, sobre um povo colonizado. E o texto também, que a gente sabe que o texto de Caminha, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, é nada mais nada menos do que contar a história sobre o processo de colonização, né, da chegada dos portugueses. Então, essa daqui é a resposta à letra C. Eu não coloquei as outras, desculpa, gente, não tinha visto isso. É que elas estão em páginas diferentes. Aí O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e cultura indígena? Não, não pode ser.
E o forte direcionamento religioso aparece em um texto na pintura? Não fala muito de religião, né? Não fala muito dessa questão da religião. Ele fala, na verdade, sobre outros aspectos. Deixa eu ver qual que é a próxima. Essa mesmo. É a sequente. Bom, então vamos lá. Ai, cadê? Próxima questão é essa daqui mesmo, que fala o seguinte. Senhor PC Speech, senhor Pedro Alberto, assunto consultoria, prezado senhor. Manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado na equipe de consultores dessa empresa, na revista de todos os controles internos relativos às áreas administrativas. As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande valia para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho que estão sendo utilizados. Queira, por gentileza, transmitir-lhe nossos cumprimentos. Atenciosamente, Rivaldo Oliveira Andrade, diretor administrativo financeiro. A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC Speed. Nesse contexto, o uso da norma padrão constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é substituído pela linguagem informal? Não, de forma alguma. B. Revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente? Também não. Ele não tem nada de rebuscado. Ele fala de um jeito mais formal, mas não é um texto erudito, enfim, não tem esse rebuscamento. C. Expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa? Pode ser, né? Ó, expressa o formalismo do próprio gênero. A carta, geralmente, é uma carta mais formal. E tem uma relação com questões profissionais? Sim. No mundo do trabalho, mais uma vez, né, falando sobre isso, você garante ali uma avaliação mais positiva de quem usa uma linguagem mais formal para garantir isso, para garantir o profissionalismo. Então, nessa questão, eles utilizaram uma linguagem formal dentro de um espaço que espera-se que usa essa linguagem formal com um propósito comunicativo. Então, não é um elogio por um elogio, é um elogio profissional. E a linguagem garante isso. Então, essa aqui é a resposta da letra C, tá? Bom, torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente? Não é um texto ele está longe de ser ou um texto de leitura difícil. Sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais? Essas duas são muito parecidas. Expressa um formalismo, sugere um nível de escolaridade. O seguinte, necessariamente, para você escrever desse jeito, você tem que ter um alto índice de escolaridade? Não só vocês conseguiriam escrever esse texto. Não conseguiriam? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é necessariamente você ter uma grande formação, é você dominar a linguagem. Quando você domina a linguagem, você consegue fazer isso. Então, eu não posso dizer que seria eu não posso garantir que o nível de escolaridade está relacionado a isso. Eu posso garantir o contrário. Para ler esse texto, a gente precisa de um certo nível de escolaridade, não necessariamente para escrever, tá? Então, não pode ser a letra E. Tudo bem, meus amores? Vocês estão aí ainda? A próxima é essa mesmo. É a seguinte. É que eu não segui a ordem, né? Então, vamos lá. Calvin e Haroldo. Vou repetir, mas acredito que vocês já saibam. O Calvin é uma criança muito criativa e o Haroldo é um bichinho de pelúcia. Gente, eu tenho um Haroldo, vocês sabiam? Cadê? Vou pegar para mostrar para vocês.
Na verdade, não é meu, né? É da vírgula. Ele é um bichinho assim. Enfim. O Haroldo. O Haroldo era laranja. Não, ele pode ser laranja, mas é que o meu não é. O meu é primo do Haroldo. O Haroldo do Calvi, ele é desse jeito. Ele é um bichinho assim, ó, de pelúcia. Acho que ele faz até barulho, ó. Ele era o companheiro da vírgula quando ela era pequenininha, ela dormia com ele. É por isso que eu espirro tanto, gente. Ela dorme aqui. Aí eu tenho alergia, né, a gato, e ela dorme aqui. Por isso que eu fico espirrando durante a aula. E as coisas dela ficam tudo aqui. Enfim. Aí ele faz. Então, por que eu tô mostrando isso? Porque eu quero que vocês entendam que o Haroldo, ele é um bichinho assim. Só que na cabeça... Ah, nem Marcelo. Só que na cabeça do Calvin, ele é um animal, assim. Ele anda, fala, só que o Calvin fica arrastando ele, assim. Tipo, ele pega o Haroldo e sai arrastando, assim. Pois é, tô dando um banho esse bichinho. E aí, tá, esse foi um contexto que eu precisava contar para vocês. Por quê? Porque o Calvin, tudo que o Haroldo pensa, é o Calvin pensando. Então, na verdade, é o Calvin conversando com ele mesmo. Só que ele tá ali na figura do amigo imaginário. Ai, não, não é isso não. Eu já falei para vocês sobre... Vocês estão vendo a tela? Sim. A minha tela? Do Google? Sim. Não, do Google não, tá vendo a lista. Ah, tá. Porque eu pausei aqui, porque eu queria pesquisar um negócio aqui. Ó, seguinte. Eu vou mandar aqui para vocês um Naruhodo. Mandando aqui no chat, tá? Ai, meu Deus! Desculpa, gente. Você pode ouvir no YouTube. Você pode ouvir um podcast, tá? Vai depender do que você quer fazer. Esse negócio é um podcast. Então, no YouTube só tem a voz, tá? Que ele fala por que criamos amigos imaginários. E aí... Foi só pegar o bichinho dela pra jogar ele pra lá. Senão eu não consigo dar aula. Aqui, ó. Tanto que ele... a capa do Naruhodo é esse, ó. É o Calvin e o Haroldo, tá? Tomar meu antialérgico. Então tá. Por que eu estou falando disso? Porque eles são amigos imaginários. Os dois links que eu mandei aqui, amores, eles são referentes à mesma coisa. Um pelo YouTube e outro para você só ouvir. Beleza? Então, ó. Como vai a sua arte com neve? Entrei para a fase do abstracionista. Essa peça retrata a impossibilidade da imagem tradicional de expressar algum sentido no mundo de hoje, abandonando a representação através da imagem. Tradicionalmente, eu fico livre da imagem tradicionalmente. Eu fico livre para me expressar através da forma pura e da interpretação específica, dando vez a uma forma mais visceral. Note que a sua obra é monocromática. Qual é? É só neve. Então tá, ele está conversando com ele mesmo, mas enfim. Cabe apresentar Haroldo, seu tigre de estimação, sua escultura na neve, fazendo uso da linguagem especializada. Uma linguagem para falar sobre arte, né? Os quadrinhos rompem com a expectativa do leitor, por quê? Aí, nesse caso aqui, porque espera-se que ele fale de uma coisa assim, já que ele trouxe tantos elementos da arte, já que ele explicou como que é, utilizando termos da arte, espera-se que ele continue fazendo isso, só que piada é, na verdade, uma quebra de expectativa. Então, ele estava usando uma linguagem muito artística e, de repente, ele cai para uma linguagem formal. Então, essa quebra é a característica, né? Então, Calvin, na sua última fala, até aqui, a gente está indo
corretamente, né? Entrega um registro formal? Ah, qual é? Não é formal. E é adequado para expressão... Ah, tá. Desculpa. Calvin, na sua fala, emprega um registro formal e é adequado para a expressão de uma criança? Ó, essa questão ela é ótima para a gente marcar errado. Por quê? É uma linguagem para criança, mas não é formal. Então, não pode ser essa. Porque não é formal. Mas é adequado para criança. Então, esse é o pega, tá? Haroldo, no último quadrinho, apropria-se do recurso linguístico usado por Calvin na apresentação de sua obra. Ele se aproveita do recurso linguístico porque ele usa a linguagem, mas ele não necessariamente faz isso. Ele só usa um termo, não é necessariamente do registro em si. Então, não pode ser essa. Calvin emprega um registro da linguagem incompatível com a linguagem de quadrinhos? Não, é uma piada, então tá tudo certo. Calvin, no último quadrinho, utiliza registro de uma linguagem informal? Sim, essa é a quebra. Ele vem com uma linguagem muito formal e pá, ele vem com uma linguagem informal. Então, a letra D. Haroldo não compreende. Marcelo, Oi. não pode terminar, que aí quando você terminar a questão, eu pergunto. Mas falta um minuto, pode falar. É porque, tipo assim, o enunciado tá pedindo romper a quebra da expectativa. Quando pede o humor, não seria, tipo, quase a mesma coisa? Quando a pessoa pergunta qual é o que gerou o humor da tirinha, é mais ou menos isso. Ele pergunta o que deu a quebra. O que fez com que aquela tirinha fosse engraçada. O que fez com que aquela tirinha fosse surpreendente. É justamente aquilo que rompe com o esperado. Na tirinha, nas piadas, porque piada e humor, ela tem uma lógica de linearidade. Então, quando há uma quebra, a gente acha tudo engraçado, entendeu? Aí a expectativa é que ele continuasse falando de um jeito mais formal, já que ele passou a tirinha inteira falando assim, esperava-se que ele continuasse, né? Porque ele fala, ela é monocromática. Ele fala, é só neve. Tipo, ele não se importa se é ou não é, porque ele tá brincando, na verdade. Então, ele não tá sendo muito formal. Na próxima aula eu vou terminar de fazer essa correção. Tem debate na próxima aula e eu vou mandar um formulário para vocês fazerem a pesquisa